E agora nessa parte eu queria falar como que as ideologias extremistas constroem as suas armadilhas e os seus elementos de fomento e conexão e interlocução com os seus seguidores. E o primeiro deles é inflar o risco eminente para justificar atos extremos e autoritários. Sim, porque, psicologicamente falando, dificilmente um comportamento arbitrário e extremista seria bem recebido num contexto ponderado e equilibrado. Porque aonde o equilíbrio e a ponderação predominam, o extremismo se destaca por si mesmo em relação à sua própria incoerência. Portanto, para que o autoritarismo e o exagero possam ser justificados, um dos mecanismos é poder se criar a psicologia coletiva do medo. Portanto, esse, inclusive, tem sido o grande expediente atualmente da direita, insuflando o risco das eleições serem prevaricadas nas urnas. As urnas estão inadequadas, o comunismo vai tomar conta do Brasil, as igrejas serão perseguidas, e aí criando todo esse cenário catastrófico, apocalíptico, como se o inferno fosse se implantar na face da terra, se um governo de esquerda assumir, uma série de pessoas extremamente apavoradas e que não conseguem fazer diferenciações de nuances, de sutilezas, tomando essas informações como um bloco e tendo nos seus próprios medos uma ressonância nos seus grupos onde ela está inserida, então ela toma aquilo como verdade e aquilo vira uma convicção irrefutável dentro dela. Logo, quando esse medo se estabelece como uma crença e uma convicção, abre-se totalmente a possibilidade de arbitrariedades por parte daquele grupo ideológico que fomentou o risco para justificar a medida extremista. Portanto, se o grupo que lidera essa ideologia for lá e dissolver o STF, desfazer o parlamento e começar a investir ataques contra a Constituição, tudo isso será aplaudido, porque embora seja autoritarismo, embora seja extremismo, será interpretado como salvação e providência divina. Aqui nós estamos destrinçando as engrenagens, as filíndrias, né, da Constituição, das febres ideológicas e extremistas dos quais nós estamos vivendo hoje. Estados Unidos viveu aí recentemente, inclusive culminando naquela invasão, né, do Capitólio, né, onde pessoas, no alto da sua sinceridade, completamente absorvidas pelo zelo, acreditando estarem lutando pelo bem, puro, incólume, estavam sendo apenas marionetizadas por uma ideologia que visava beneficiar determinados agentes específicos de natureza política, enfim, dando em todo aquele salseiro que, graças a Deus, não chegou a lugar algum. E que nós estamos aí na iminência de viver movimentos próximos disso,
já tendo os seus reflexos como o ocorrido há 2 semanas atrás, que eu aqui mencionei no início da nossa live, e que inclusive foi o evento que deu ensejo para a formação desse tema que nós estamos conversando, que foi o assassinato daquele rapaz no seu próprio aniversário lá no Sul, por um sujeito que tinha a proposição oposta daquilo que ele acreditava, invade a festa, dá tiro e vai um para o necrotério, o outro para o hospital, ambos movidos por uma passionalidade horrorosa, né? Portanto, o segundo ponto que eu colocaria aqui, o primeiro recurso, né, do extremismo político é inflar o risco eminente para justificar atos extremos. Inclusive, diga-se de passagem, né, eu nunca vi tanta gente mais apavorada do que aqueles que se dizem discípulos de Cristo, depositando toda a sua fé em governos políticos temporais, como sendo supostamente a sua principal garantia de estabilidade e de segurança, né? Saímos da interação invisível espiritual pela fé para um paganismo velado que professa verbalmente uma fé que não se compatibiliza com o comportamento e com o gesto, sobretudo refletido pelo comportamento das próprias emoções, de defender com passionalidade uma determinada política como sendo supostamente a única garantidora da pax, da paz, né? Da paz entre os homens. Portanto, o segundo ponto dos recursos do extremismo ideológico político é a depreciação e fazer pouco caso da morte ou tragédia de pessoas de partido da oposição, trazendo relevância apenas para quem seja do mesmo lado ideológico ou partido político. Inclusive, né, é interessante ver como PT e Lula defendem o governo da Venezuela, defendem o governo de Cuba. Inclusive, agora há pouco, notar a complacência no discurso do Lula em relação à autocracia ditatorial perpetrada por Ortega na Nicarágua, que prendeu nada menos do que todos os opositores dele para poder se perpetuar no poder. E, por outro lado, vendo Bolsonaro querendo arbitrariamente lançar uma reinterpretação histórica do golpe militar, enaltecendo ditadores que, por serem compatíveis com a sua própria ideologia, sem levar em consideração as torturas e a multiplicidade de perversidades que foram realizadas, tanto quanto a sua visita, tudo bem que para fins diplomáticos e negociais, mas o modo, né, como se comporta, como se aconchega, como fala bem, como faz declarações, inclusive concede medalhas de maior honraria e dignificação da história brasileira para sheiks e ditadores árabes. Alguns deles, inclusive, encomendou o sequestro das próprias filhas para aterrorizar a esposa que estava pedindo o divórcio, entendeu? Ou então do príncipe ditador dos Emirados Árabes, entendeu? Que foi aí enaltecido, tendo sido ele, nem sequer ele foi eleito.
É um autocrata que se autoimpôs na região e, diga-se de passagem, pelos índices de avaliação da economia de democracias mundial, é um país que equivale, ironicamente, a Venezuela e Cuba. Só que ideologicamente é um país caracterizado pelas diretrizes de direita. Portanto, a ideologia, ela está sempre sendo complacente. A ideologia, ela trabalha com a filosofia do meu malvado favorito. Ruim mesmo é só quem é do grupo oposto. Mas sendo do meu grupo, eu acho que é uma questão de ponto de vista, você tem que olhar por outro ângulo, entendeu? Porque as pessoas só falam mal quando é do meu grupo, ninguém se manifesta quando é do grupo do outro, e aí começa todo um papo de relativização, onde ideologicamente não se é permitido discordar ou desaprovar pessoas que pertençam ao mesmo segmento, ainda que essas pessoas tenham se comportado e perpetrado de forma absolutamente ignóbil, ofensiva, inclusive com certas características que, quando realizadas por pessoas da oposição, são veementemente criticados. Né? Ou seja, a ausência de críticas e condenações diante de repressão a manifestações populares ou a prisão de opositores, né? Apoio negado a reivindicações de prisioneiros ou perseguidos dos regimes autoritários opostos, né? Então, quando a coisa acontece de maneira a desfalcar a imagem daquilo que concerne a própria ideologia, o mal, ele é relativizado e, de uma certa forma, acolhido e aceito. Quando é feito pela oposição, a coisa ganha uma conotação de absurdo. Isso daqui que eu estou falando para vocês é política. É política. No âmbito político, isso é normal. Sempre foi assim. O grande problema é que, como a Imago Dei foi deslocada da religião para a política, e mesmo os religiosos hoje possuem uma expectativa muito menos em Deus como sendo salvador e livrador do que o que elas têm em homens, em pessoas, pelo modo passional como elas defendem pessoas e suas ideologias. O que eu quero aqui trazer é uma reflexão sobre as implicações psicológicas dessas ideologias, não só sobre essas subjetividades do ponto de vista psicológico, como também sobre essas espiritualidades. Até porque eu não quero fechar essa live falando sobre uma das coisas que é sempre característico do sujeito extremista, que vive com essa mentalidade dicotômica binária. Por ele, conforme eu disse anteriormente, ser sempre caracterizado pela ênfase e pela passionalidade como compensação de sua precariedade de reflexão e capacidade de discernir sutilezas e inúmeras outras nuances existentes entre o preto e o branco, é muito comum o extremista julgar o equilibrado como frouxo.